Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, Deus te abençoe. Hoje, 17 de novembro de 2025, segunda-feira, fica até o final, Deus tem uma palavra para te abençoar. Amém? O nosso texto hoje é Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que mistério é esse, né? Irar-se e não pecar. Vamos aqui compartilhar esse texto, aprender com ele, buscar uma compreensão da palavra de Deus. Claro, tem todo um contexto. Eu estou trabalhando versículo a versículo, capítulo 4, a partir do versículo 25, começou ontem, hoje é o 26. Então, irai-vos e não pequeis. Paulo cita aqui uma situação assim super interessante, porque como é que eu posso me irar e como é que eu não vou pecar tendo o meu coração cheio de ira, né? Assim, eu quero trazer alguma orientação nesse sentido, porque é importante entender que irar-se é uma característica do ser humano. Nós temos emoções, rimos, choramos, entramos em delírio de alegria, podemos chorar e podemos nos irar. Isso é uma condição natural do ser humano. Isso é a primeira coisa que eu preciso entender, tá certo? Sendo crente ou não, é possível a qualquer ser humano. Então, assim, nesse sentido, é perfeitamente, humanamente, assim, é, falando, que eu possa mirar e, assim, por quê? Por coisas que são absurdas, erradas, injustas, covardes. É natural que um crente se ire, sim. Amém? Agora, isso é perfeitamente possível. Um cristão ficar irado. Por exemplo, a gente vê esse negócio que está aí totalmente errado no Brasil, prendendo pessoas injustamente, forjando o crime, criando provas, inventando provas que não existem, certo? Cheio de mentira. Isso dá raiva a um cristão, ficamos irados com isso mesmo, tá certo? Assim, ver a questão da ideologia de gênero, isso causa ira. Ver a liberação da maconha, ver a aprovação do aborto, tudo isso causa ira. Ver uma pessoa inescrupulosamente mentirosa fazendo da mentira como se fosse verdade, isso nos causa ira. É natural. Amém? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai usar irai-vos. Portanto, é possível mirar com as coisas que estão erradas. Eu fico irado, assim, cristãos estão morrendo aí, já morreram e continuam morrendo pelo fato de ser cristão. Isso nos causa indignação, sim, só pelo fato de ser cristão, estamos sendo mortos, certo? Então, as mentiras, né? Distorção, a distorção da verdade, a aplicação da lei de acordo com o que eu penso e não com o que a lei diz, tudo isso nos causa constrangimento, nos deixa irado. Isso é natural. Agora, o não pequeis é que é interessante. O não pequeis, meu amigo, é um convite para que eu não deixe que essa ira permaneça no meu entendimento, no meu coração, ficar ali remoendo dias e dias, noites e noites, meses e meses, anos e anos, esse desgraçado. É isso que Paulo nos convida. Me indignar, me irar com o que é injusto, isso é perfeitamente normal, ficar irado. Agora, eu não devo guardar essa amargura no meu coração. Amém? É nesse sentido que Paulo nos chama a atenção mesmo para isso. Estou te orientando hoje. Tem coisa aqui que me deixa indignado. Por exemplo, esses assassinos ladrões que roubaram o INSS, isso nos deixa indignado. E INSS não, os aposentados idosos do INSS. Isso nos deixa indignados, sim, porque é uma quadrilha de assaltantes, incluindo políticos e gente que trabalha no INSS. Isso é covardia. Isso nos deixa indignados. E faz parte desse governo que está aí, tá certo? Então isso nos deixa indignados. É um governo mentiroso, cleptocrata, governo de ladrão. Isso nos deixa indignados. Temos que nos indignar com isso. Agora, nós não podemos pecar com isso. E como é que eu não peco com isso? É não deixar que essa ira se perpetue no meu coração. Amém? A parte B do versículo ensina isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa expressão ela caracteriza essa condição para nós nos irarmos e não pecar. Ou seja, não deixar que a ira se perpetue. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Se nós pudermos trabalhar isso para que seja ao pôr do sol eu cesse essa ira, show de bola. Principalmente se for marido e mulher, tá certo?
Mas eu também tenho consciência, amado, que às vezes a ira é tão grande que ela pode passar do pôr do sol. Tenho consciência clara disso. Eu fico hoje irado, eu vou dormir e tal. Não é o ideal, mas eu posso amanhã amanhecer, rapaz, pensando nessa indignação. Como é que esse cidadão, essa cidadã foi capaz de fazer isso e tal? Isso pode me causar uma indignação que ela pode até, eu vou dizer assim, pode demorar até alguns dias. O ideal será ou que eu não deixo passar mais do que até o pôr do sol. Isso é o ideal. Mas digamos que não passe 2, 3 dias mais, é o seguinte: o que o texto está dizendo é que eu não posso perpetuar essa ira no meu entendimento. Eu não posso deixar que a amargura por causa da ira que eu me indignei por uma atitude errada, ver o Ramais arrancar o filho do ventre de uma mãe que estava quase para o menino nascer, cortar e arrancar e cortar a cabeça da criança, isso nos dá indignação. Mas eu não posso deixar essa indignação perdurar no meu coração, no meu entendimento. Antes, eu preciso perdoar. Amém? É disso que Paulo está nos ensinando e Cristo também nos ensina graciosamente. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se puder ser no final do dia, melhor ainda. Mas eu vou dizer para você, porque eu considero que não se pôr o sol sobre a vossa ira, isso pode ser que demore um pouquinho mais para mim, um pouquinho mais para você, um pouquinho menos para alguém. Pode ser que alguém que no mesmo instante já diga, já não estou mais irado, vou perdoar, ok? E o ideal é que seja assim. Aí digamos que perdure ali alguns dias, mas o fato é, o cristão precisa se indignar, precisa se irar, tem direito de se irar com tudo aquilo que é errado, que tudo aquilo que vai de encontro à moral, ao respeito, à consideração, à justiça e tal. O crente tem que se indignar com isso mesmo. Agora, a recomendação é que o sol não se ponha sobre essa ira, eu não deixe isso perdurar para mim como um sentimento de sofrimento para mim. Amém? Portanto, se for possível perdoar no final do dia, perdoe. E se o pôr do sol para você demorar mais um pouquinho, mas o fato é, perdoe. Não deixe que o seu sentimento, que o seu coração fique cheio de amargura. Então, nesse sentido, irá-se não pecar é não guardar a amargura na sua alma. Se ela durar 2, 3 dias, mas não deixe ela ficar para sempre. É isso que eu estou te ensinando, porque o ideal é que seja no mesmo dia. Não deixe a amargura ficar no seu coração. Sabe por quê, querido? Porque é você que vai adoecer. Se eu deixar a amargura ficar na minha alma, sou eu que vou adoecer. Porque irá-se a causar ou ter ira, encolerizar-se, enfurecer-se e ficar irritado. Isso é possível. Agora, isso não pode perdurar para sempre. Se for possível, ao pôr do sol, você esqueça esse negócio e não deixe que a angústia, a amargura, a mágoa perdure na sua alma. Libere o perdão assim. É disso que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Eu vou concluir lendo o Salmo 32, o versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Versículo 4: Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e a minha indignação não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém? Olha a relação do salmista. Enquanto ele guardou a amargura, ele foi definhando, ele ficou com essa amargura. O texto diz que ele foi definhando até ficar aí sem vigor, sem força, sem vida. Portanto, querido, nesse sentido, podemos nos indignar. E quando a indignação realmente for muito grande, você diga: Senhor, me perdoa, porque não deu para não ficar indignado. Mas eu declaro isso diante de ti e libere perdão para você mesmo, tá certo? Porque o outro que fez o errado não está nem aí para você. Então a coisa é você e Deus, é eu e Deus. Então é nesse sentido que a palavra me ensina e te ensina. Irai-vos e não pequei, é não deixar que a ira permaneça ou perdure para sempre na sua alma. Esse coração amargurado, sei lá quanto tempo está aí amargurado, sofrendo, uma amargura, quando deveria simplesmente liberar um perdão,
Quem sabe para você mesmo, está se cobrando demais. Porque eu tenho sei o quê, não sei o quê, eu sou isso, sou aquilo, tenho que ser. Não, você é um ser humano como qualquer outro. Então, estou lhe dizendo hoje aqui que um cristão genuíno, ele pode e deve se irar contra todo e qualquer tipo de injustiça. Agora, não pode deixar essa amargura perdurar no seu coração, você vai adoecer. Amém? Se for possível, ao pôr do sol, esquece isso aí. Amanhã é um novo dia. Deus te abençoe e te guarde, Deus te fortaleça e o Senhor te dê, assim, entendimento. E devemos nos indignar com o que é injusto mesmo, mas não devemos deixar que essa indignação perdure para sempre em nós. É isso que a palavra está nos ensinando. O Senhor te abençoe, te ajude, te guarde, te fortaleça e te faça uma pessoa sem amargura de alma. Isso te faz mal.